Uma boa noite a todos. Que Boa noite. nosso Pai Oxalá, nosso Pai Oxóssi nos ampare, nos inspire nesse momento, para que a gente tenha uma compreensão, uma absorção, uma sensibilidade maior, né, em relação ao que a gente está analisando, está pensando junto aqui, né? Até eu gosto quando eu recebo pergunta. Hoje eu recebi uma dúvida, uma pergunta que é bem bacana, porque às vezes eu falo uma coisa e às vezes um pontinho que não foi abordado é justamente uma dúvida que o médium tem ali e precisa resolver. Daí a gente precisa passar, porque não pensem, as experiências são sempre em conjunto, a gente não está sozinho. Quando eu digo a gente não está sozinho, é que todo mundo tem muito perrengue, muita dificuldade em relação ao desenvolvimento, em relação à vivência de terreiro. A vivência de terreiro é uma vivência muito, muito rica, e ela não pode ser catalogada, né? Cada terreiro, cada coisa, tudo é muito peculiar, é muito diferente. Então, a gente procura tratar aqui das coisas que são, assim, é o geral, é o comum, né? As coisas que normalmente a gente pode passar, mas não tem receita de bolo, né? Assim, no meu caso, acontece isso, isso, isso. A gente não, nem precisa, na verdade, ficar entrando tanto assim, porque, como eu expliquei, né, eu sempre falo, cada um tem a sua peculiaridade em tudo, na forma de mediunidade, na forma de agir, na forma de sentir. Então, isso não dá para colocar em receita, em um padrão, né? Senão a gente tira, inclusive, a liberdade do médium agir. Porque a gente sempre bate muito, Jesus sempre bate muito, vou mais ainda, fala sempre do bom senso na hora das atitudes mediúnicas, né? Então, para ter um bom senso e uma ética, né? Aquilo que o Gisele falou lá foi uma coisa assim, é impressionante. Não é a primeira, não vai ser a última, mas é uma coisa abominável, gente. Pessoa que, né? Não estou dando bronca aqui no lugar dele, não, tá? A gente sempre fala, então assim, e com certeza isso já foi falado dentro da casa muitas vezes, não é falta de alertar, né? O que é falado ali com o consulente, eu lembro de ter falado nas aulas, inclusive, que é falado com o consulente, é uma coisa extremamente confidencial. As pessoas entregam seus problemas mais íntimos ali para a entidade. Você não comenta quem é. Aliás, eu comento muito na aula certas coisas que aconteceram, mas jamais identificando a pessoa ou o problema. E tal pessoa falou isso para a entidade tal, assim, assim, assim. De maneira nenhuma. Aqui a gente fala, explica o que aconteceu, certas coisas que aconteceram, para fins de ensinamento, ou seja, não deve expor ninguém, nunca fala o nome, né? Não, fulano fez isso, fulano aquilo, raramente, quando é uma coisa muito boa, tem, às vezes se aponta o nome, até para, né, se for uma coisa boa, uma coisa que a pessoa, né, mas são coisas de vivência ali dentro do terreiro, que a gente deve cuidar muito, né, muito mesmo. E hoje, continuando o assunto da semana passada, a gente falou sobre animismo e mistificação, tá? Espero que todo mundo tenha entendido, é uma coisa assim, a definição é simples, mas a prática, ela prega peças constantes nos médios não sobre mistificação, né? Ninguém engana o outro sem querer, enganando, né? Você sabe que está enganando. Mas o animismo é uma coisa que assombra os médios. Eu falo para não ficar assombrado. Por quê? Porque muitos médicos falam, poxa, eu senti uma coisa assim, e eu fiz tal coisa, será que eu estava com animismo? Será que não tinha guia? Então, isso é comum, tá, gente? A gente só cuida para não ter exagero, para que aquilo fique cada vez mais firme no médium. Quando fala firmar a cabeça, é justamente isso. Conseguir se concentrar a ponto de você saber que aquilo é do guia, né? Não é seu, não é você que está causando aquele comportamento, aquelas palavras, seja lá o que for, tá? E hoje, continuando no assunto, gente, que é um assunto que veio a calhar muito, assim, por quê? O que aconteceu sábado, a nossa gira sábado foi muito diferente, surpreendentemente diferente. Eu também fiquei assim, foi da bênção no final, veio algum primeiro, depois aquela, né? Isso tudo acontece por quê? Porque às vezes são necessários procedimentos diferentes dentro da gira para o que está acontecendo.
que está acontecendo? Gente, a gente nunca sabe tudo o que está acontecendo. O médium está ali dentro, você pode sentir uma energia A, uma energia B, alguma coisa assim, uma coisa assado, mas a gente não tem noção da dimensão do que está acontecendo ali dentro da gira. Nem os médiuns videntes, porque eles não estão vendo tudo. Tá? Mas dentro da casa, a chefia da casa, os guias-chefes da casa, eles são alertados, eles estão cuidando. Então, às vezes, é necessário fazer certos trabalhos diferentes, adotar um procedimento diferente para cuidar daquilo que estava sendo tratado. Tá? Então, quando veio algum, Thales, era exatamente aquele ponto que precisava ser cantado. Era o ponto de cortar a demanda, o ponto de descarrego de algum. Então, olha, isso que é bacana, você vai escutando aí. Quando você canta o ponto que dá a vibração certa, começou a cantar aquele ponto, imediatamente era como se tivesse confortável com aquela vibração daquele ponto para trabalhar. Sabe, assim, era certo. Então, foi muito bacana. Eu não, sinceramente, não sei específico o que aconteceu. A impressão que eu tive era que realmente estava sendo cortado demanda de vários médiums, tá? E é exatamente, eu estou falando disso porque é o assunto que nós vamos trabalhar hoje, que é demanda, obsessão e demanda, tá? Demanda contra médium, gente, por favor, principalmente quem está iniciando, não assuste quando eu falar que médium de trabalho, quando eu falo médium de trabalho, somos todos nós. Você está dentro da corrente, você é médium de trabalho. Ah, não recebo ninguém, não interessa, você é médium de trabalho. Você está dando sustentação ali energética, tá? Você faz parte da corrente, você é médium de trabalho. Então, o médium de trabalho, ele é alvo constante de demandas. Ah, isso quer dizer que a minha vida é uma demanda, eu vou viver desesperada? Não, meu amigo. Quanto mais você trabalha, mais proteção você tem. É fato. Entendeu? O médium dentro de uma corrente, ele tem uma proteção maior que as outras pessoas. Por quê? Privilegiado? Não. É de acordo com a responsabilidade. Quanto mais responsabilidade se tem, mais proteção você tem. Ou vocês acham que Deus dá as batalhas para a gente lutar sem as armas? A gente tem as armas, né? Então, isso é muito, muito bom, é muito bonito, tá? Não é para ter medo, é para ter integração e se sentir parte disso, né? Então, eu expliquei bem sucinto, né, o que era a diferença de obsessão e a diferença de demanda. Por quê? Porque, principalmente, eu sei que tem alguns aqui que vem do kardecismo, tá? E no kardecismo não existe o termo demanda, é um termo novo, mas o termo obsessão é um termo amplamente estudado e abordado nos cursos de orientação mediúnica, kardecista, tem muitas obras, muita literatura que fala sobre obsessão. Mas a obsessão, ela é um processo que não é exclusivo, né? Não é só o kardecista, todo mundo, pessoas que não são religiosas, estão sujeitas ao processo de obsessão, tá? E ele é um processo mesmo. O que a gente tem que diferenciar, e aí, gente, começa a tirar os mitos e as neuras de dentro. Primeiro, transtorno emocional é uma coisa, transtorno psíquico, físico é outra, obsessão, ela pode ou não estar junto com isso. E às vezes é só obsessão mesmo. Tá? Então, eu chegar e olhar para a pessoa está mal, está triste, está isso, está aquilo. Ah, isso é obsessão. E pronto, achar que é só isso, porque não é. Tá? Jamais, é um descuido muito grande tentar achar que todo problema é obsessão. E, não, isso aí um tratamento espiritual resolve. E às vezes não é bem assim. Por isso que os guias são muito cautelosos. Eles conseguem ver, olhar, tocar, às vezes, né, na pessoa ali, conseguem ler pela energia da pessoa, eles conseguem ver se existe instalado ou não um processo de obsessão, né? Não sou eu, médium, que vou bater o olho na pessoa e falar, pelos seus sintomas você está obsediada. Isso não é prudente, porque nós não temos automaticamente esse conhecimento. Tem sinais que a gente, por experiência, consegue reconhecer, mas não se dá um diagnóstico, tá? E a demanda já é uma coisa um pouco mais
mesmo sendo tão intensa, ela é um pouco mais simples de explicar, porque a demanda é um contrato. O que é um contrato? É um espírito que vai ser contratado para prejudicar alguém de alguma forma. Tá? É simples assim, por isso que a demanda é uma magia negativa, né? E quem é esse obsessor? O obsessor é sempre um espírito, gente, que ele está disfuncional. O obsessor, é um espírito que tem alguma dificuldade, que tem algum problema, que tem algum transtorno, ele não está em equilíbrio, ele não está em harmonia, e ele vai procurar hospedeiros para suprir as suas vontades, os seus desejos, as suas dificuldades. Ele vai procurar alguém para suprir isso, tá? Tomar muito cuidado, porque tem algumas expressões, né? Eu até falei dos parentes falecidos, falei dos viciados, né? Mas não existe obsessão por energia. Eu tô com uma energia pesada, deve ser... Não, obsessor é sempre um espírito que está obsediando. Não existe energia te obsediando. Existe uma energia pesada vinda de um obsessor ou de vários obsessores. Às vezes aquela carga, você fala, ixi, eu peguei uma carga. Já viram essa expressão? Passei não sei aonde e eu peguei uma carga. É uma expressão também muito comum de terreiro, né? Mas essa carga é uma carga energética, isso não é obsessão. Tá? Isso é uma carga energética que você pode pegar de alguém, de um lugar, você pode sentir ali, passar, tá? Receber aquela carga, e isso pode ser limpo, né? Vem os nossos guias, protetores, mentores, eles podem limpar essa carga energética. O processo de obsessão já é um pouco mais complexo para se retirar. Por quê? Normalmente, exige do hospedeiro, que é o obsidiado, uma mudança de atitude. Tá? Imagine o obsessor e o obsidiado como um processo de simbiose. Um se alimenta da energia do outro. Tá? Então, é cruel, não é cruel, mas assim, é chocante que eu vou dizer, mas no processo de obsessão não tem vítima. Tá? A pessoa não, ai, coitado, tá obsidiado, não fez nada, é uma vítima inocente. Não, não é. O obsidiado não é para se culpar, mas ele não é uma vítima inocente. Ele criou um ambiente propício para esse obsessor se instalar ali. Então, ele é corresponsável. Gente, a Umbanda não trabalha com culpa, não trabalha com karma, pelo amor de Deus. Não é karma, não é maldição, não tem nada disso. A gente está falando em responsabilidade. Nós somos responsáveis pela esfera energética que criamos ao nosso redor. Então, não é para ser coitadinho, tá? E não é para falar, ai, me ajude, por favor, que eu não consigo. Não, você é responsável pela sua vida. Toma as rédeas da sua vida. Ninguém vai te ajudar assim, eu vou fazer tudo, vai vir uma varinha mágica e plim, pronto, vou virar um ser maravilhoso, iluminado e vibrando só coisas boas. Isso não existe. A gente tem que aprender a ser corresponsável da nossa realidade. Isso é muito forte, tá? É muito impactante. Como que acontece a obsessão? Vem esse obsessor, então, essa pessoa que tem por natureza, né, ele tem um objetivo que não é te prejudicar, ele não está ali especificamente para te prejudicar, tá? Mas aquela pessoa representa uma fonte energética para suprir as vontades dele. Tá? Então, o que a gente tem que imaginar? Imaginem vocês uma pessoa que está triste, a gente está, um dia, acontece alguma coisa ruim, você fica triste naquele dia. Justamente naquele dia você vai num ambiente pesado, né? Vai num ambiente pesado. Esse ambiente pesado está lá circulando um monte de espírito cheio de dificuldade, espírito em desarmonia, um monte de espírito tudo lascado, com o perdão da palavra, tá? Você vai nesse lugar triste, com a vibração baixa, você pode abrir uma janela, tá? Você pode abrir uma janela. Mas que isso quer dizer? Então se eu tô triste, eu não posso ir no velório, que é no cemitério? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não é assim. Estão entendendo que não é uma coisa absoluta? Eu já vou explicar com desenho, fiz até desenho hoje, tá, gente? Para vocês verem. O que acontece? Esses ambientes que são
tidos como pesados, né? Eles não são necessariamente lugares onde e você vai catar lá um obsessor para você. Isso não existe, não é assim que funciona. Senão, toda vez você fala assim, o hospital é muito pesado, o hospital tem muito espírito sofredor, que desencarnou ali. Gente, realmente, o hospital é um lugar, um ambiente de sofrimento, de dor, de expectativa, de muita gente desencarna, só que é um ambiente de cura. Tá? O que você vai fazer dentro do hospital, você vai procurar, se proteger de qual forma for, tá? Eu vou dar um exemplo meu, para vocês verem até onde a gente tem que tomar cuidado, né? E aí cada um, tem gente que é um pouco mais sensível, um pouco menos, né? Mas há uns anos atrás, o Gustavo teve um acidente, ele quebrou o braço, ele ficou uma semana internado, tá? No hospital, lá no João de Freitas. E no momento em que ele foi fazer a cirurgia, a gente fica, assim, no centro cirúrgico, aqui tem umas cadeirinhas aqui que você fica esperando na frente da porta. Nesse momento, eu estava muito angustiada, muito, você fica tenso, você está ali, né, nossa, impotente, você está torcendo para que a cirurgia dê tudo certo. Nesse momento, o que eu fiz? Eu procurei começar, eu fui me ligando mentalmente com o centro cirúrgico, com ele lá dentro. Sabe quando você começa a procurar pensando com a tua mente? Comecei a pensar, visualizar lá dentro do centro cirúrgico. Gente, foi instantâneo. Foi eu pensar no ambiente lá dentro, aquilo veio, aquelas coisas horrorosas, era feio, aquele monte de espírito vampiro sugando sangue, era um negócio desgracento que eu levei um choque na hora. Eu falei, não, estou errada, não devo fazer isso. O que eu fiz? Automaticamente me desliguei de lá de dentro e procurei me concentrar nos médicos. Tem diferença? Claro que tem. A tua ligação, gente, o nosso pensamento forma um cordão energético, liga. A gente não tem que dar valor nisso. Isso não é conto da carochinha, isso é verdade. Isso é sério, tá? Vão lendo os livros do Rubens Saraceni e vocês vão vendo que do lado de lá eles conseguem ver esse cordão do pensamento ligando com as coisas e com as pessoas que a gente está pensando, tá? Então, o que eu fiz? Liguei com os médicos que estavam fazendo a cirurgia e comecei a fazer oração para que os médicos agissem da melhor maneira possível. A vibração fez assim, outra coisa. Me deu imediatamente um alívio. Eu desliguei daquele monte de coisa feia que eu comecei a ver e pensei, mentalizei os médicos, fui mentalizando, acabou. E no restante do tempo, como que eu me sinto no hospital? Eu não fico fuçando. O que é ficar fuçando? Ficar olhando e imaginando quanta gente morreu aqui, quanta gente sofreu, quanto sangue, quanta desgraça. Isso é se ligar mentalmente. Quando você está dentro de um ambiente que você sabe que pode ter essas energias mais pesadas, espíritos perdidos, sofredores, etc., você não se liga com aquilo. Isso é uma blindagem natural que a gente vai aprendendo a fazer com o tempo e prestando atenção. Porque senão você entra toda lá, desligado. Tem gente que entra num ambiente pesado e é desligado e pode não acontecer nada. Entende? Porque não tem receita de bolo. Agora, tem gente que está lá desligado, mas é um pouco mais sensível e estava lá pensando em nada, na morte da bezerra, mas dali a pouco capta alguma coisa do ambiente e se liga. Entende? Então, tem gente que tem, dependendo da sua sensibilidade, tem lugar que você tem que evitar, ou tem lugar que você, se preciso ir, faz uma blindagem. Não se ligue naquelas desgraças, sofrimento e perigos que pode ter naquele lugar. Como que é não se ligar? Não pensa. Não pensa naquilo, pensa em outra coisa. Um outro ambiente, só para vocês terem uma ideia, como que é assim, eu vou naquele ambiente, eu cato obsessor, né? Eu sou advogada criminalista. Eu trabalho com criminosos o dia todo. Meu ambiente de trabalho é delegacia, é carceragem, é fórum. É só desgraça, gente. Eu lido literalmente com o pior do pior do pior, tá?
Eu lido com sofrimento, com dor, com desespero, com injustiça. Então, todas essas coisas fazem parte do meu dia a dia. Quando eu entro na carceragem, o que é que eu sinto? Absolutamente nada. Por quê? Porque eu estou ali para trabalhar. Eu não me ligo emocionalmente com a situação de quem está ali dentro. Porque isso não é problema meu. O meu problema é o meu cliente e só. Pergunta, peguei obsessor na cadeia? Claro que não. Aliás, muitas vezes, tá? Eu entrei dentro de carceragem cheia de preso, aquela muvuca, lá dentro mesmo, tá? E o que eu escutava dos presos era pela minha atitude. Eu não precisava fazer careta, ficar brava, eu só entrava e mentalmente eu não estava ligada com nenhum deles, nem para julgar para o bem nem para o mal, nem com dó e nem com raiva, que a dó também te liga, tá? Você fica com dó, você se liga com a pessoa. Então, eu entrava ali muitas vezes, tá? Você imagina, entrar mulher dentro de uma carceragem masculina e eu escutava, tem gente aí, respeita, respeita, respeita. Ao contrário, entendeu? Eles, uma vez eu escutei, tem criança aí, respeita aí, põe camisa. Os presos colocavam camisa para eu conversar com o meu cliente, em sinal de respeito, entende? Então, é uma situação, não é uma questão do ambiente em si, mas do quanto você se liga e como você se liga com aquele ambiente, entende? Então, um bandista pode ir numa festa? Pode. Pode ir numa rave? Pode. Como que você vai se ligar dentro desse ambiente? Pode ir no boteco? Pode, gente. Pelo amor de Deus, nós não viramos evangélico. Não pode fazer nada. A gente vai onde a gente quer. Só que tem certos lugares que você tem que tomar, ou tem que tomar cuidado, não se ligar mentalmente, faz uma prece de proteção, porque é necessário. Alguns mais sensíveis podem captar, se ligar a espíritos que estão nesses lugares, que a chance de ter uma multidão ali de obsessor é grande, tá? Outro polêmico também, cemitério. Eu nem gosto de falar muito de cemitério, gente, porque eu amo cemitério, tá? Mas eu não gosto de hoje, eu gosto desde criança. Eu era criança, adolescente, eu ia constantemente passear no cemitério. Porque tem aquele ponto, né? Fala, cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. Mas eu queria, eu ia passear. Porque a paz que tem dentro do cemitério, para mim, é uma coisa tão linda, tão linda. E eu fico pensando assim, eu entro ali, eu fico olhando os túmulos, os nomes, eu fico pensando quanto amor aquelas pessoas receberam, quanta coisa aquelas pessoas aprenderam. Para mim, é uma coisa, eu nunca senti nada ruim dentro do cemitério. Porque a minha vibração ali dentro é muito boa, é uma sensação de prazer. Depois que eu virei um bandista, para mim, cemitério é mais bonito ainda. Porque eu entro dentro do cemitério, eu olho para aquele cruzeiro é a coisa mais maravilhosa do universo. É aquela luz dourada de Obaluaê, sabe? A coisa é lindo, para mim é lindo. Então eu já fico imaginando ali algum de ronda na porta do cemitério, as pombagiras, os Exu, à noite ali, né, no seu ambiente de força, de energia. Então, para mim isso é bonito, mais lindo ainda. Mas cuidado, tem pessoa que não gosta de cemitério, tem pessoa que se assombra, que não gosta mesmo, isso é pessoal. O que você faz? Evita ir. E quando for, não se ligue com o que está acontecendo, com dor, com sofrimento, com desgraça, com morte, com tragédia, que pode estar rodando ali dentro. Tá? E quando eu falo não se ligue, não fique pensando. Entende? Pensa em outra coisa, pensa numa coisa boa, pensa, você precisou ir no velório, pensa no quanto aquela pessoa era querida para você, que ela esteja bem, que ela fique bem, que ela seja encaminhada. Você consegue, gente. A gente consegue ter bons pensamentos nesses ambientes ruins, que são ditos como ruins, tá? Então, e o médium, as pessoas normalmente não se tocam, mas o médium, ele tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque as pessoas desatentas, né? A mesa está ali, está posta. Pensem, uma outra coisa que eu ouvi também, é o seguinte, o médium, gente, isso eu não sabia, fiquei sabendo depois que aconteceu comigo, eu ouvi da boca do espírito que estava comigo, tá? Me obsidiando, o que ele viu em mim, por que ele grudou em mim, porque você quer saber isso, né? Do obsessor, mas por que você está grudado aqui em mim? Eu só fiquei lá na cabeça, Jesus. E ele falou, eu passei, vi que tinha uma luz e eu me cheguei, gostei de você, fiquei. Simples assim.
Eu falei, mas como assim? Ele é só isso. Ah, eu fiquei doida da vida. Falei, é tão simples assim? É. E aí, gente, não é minha luz que eu sou um anjo, tá? Muito pelo contrário, não tem nada de angelical. Todo médium, a mediunidade, ela produz uma luz diferente que os espíritos conseguem ver. Não todos, mas uma gama de espírito que está ali naquela sintonia, eles conseguem ver a luz do médium. Então, literalmente, o médium é uma antena piscando assim, e os espíritos falam assim, o que aquela luz está ali? Vou lá ver o que é. Se você criar um ambiente propício de energia para dar para esse obsessor, ele vai ficar em você. Ele vai ficar no teu, em você, quando eu digo, é no teu campo energético. Ai, Jesus, que... Olha, para não xingar, né? Mas é exatamente isso. E depois, agora eu já estou no terreiro, estou tudo equilibrada, está tudo bem, essa luz apaga? Não, não apaga, meus anjos. A gente continua com esse trem. Nasceu assim. Por quê? Porque você quis, porque Deus quis, não sei. Não quero saber. A gente tem que trabalhar com isso da melhor forma possível. Então, a gente tem que estar muito atento. Essa luz que a mediunidade desperta ou irradia do outro lado, que pode ser vista por esses espíritos, aí a gente tem que ter todo o cuidado. Não criar. Qual que é o maior cuidado que a gente tem? Não criar um campo energético que propicie esses obsessores se instalar, se sentir confortável perto da gente. Porque se a gente fizer isso, guia nenhum consegue dar jeito. Ah, mas o guia não afasta? Ai, gente, pelo amor de Deus. O guia, ele não mexe no teu livre-arbítrio, já. Ele vai te proteger, mas se você deixar a porta aberta, com a mesa posta, o portão aberto, e depois falar, ô Exu, protege aí, para ninguém entrar aqui e comer minha comida. Ah, tome vergonha, né, gente? Pelo amor de Deus. O que você faz? Você pede ajuda para Exu, você pede ajuda para os seus guias, você pede ajuda, mas você fecha a porta, você tranca as janelas, você faz todas as proteções. E aí você pede ajuda junto. Não adianta deixar tudo reganhado, o carro com a chave no contato na rua e falar assim, não, o Exu está lá, ó, pode. Você vai ser roubado, meu amigo. Quando eu falo que é ser roubado, você vai ser roubado energeticamente. Então, não adianta ficar dando sopa aí, você tem que se proteger, fazer suas orações, acender sua vela para o anjo da guarda, e principalmente, gente, aí é manter a vibração, tá? Falta menos de um minutinho aqui, eu já vou falar desse padrão que atrai o obsessor, porque isso é um assunto, gente, infelizmente, todos nós, ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. Então, é importante a gente aprender a se cuidar, tá? É muito importante. Falta menos de um minutinho, já vai acabar, eu vou mostrar o desenho para vocês. Então, para quem vai ouvir depois a gravação, o Thiago fez uma pergunta que tem em outras religiões, em seitas, tem outras culturas que adotam várias formas de proteção para banimento, para bloqueio desses espíritos obsessores, para esses espíritos obsessores não conseguirem acessar. Então, seja através de símbolos mágicos, né, filtro dos sonhos, tem uma série aí de objetos, até para nós, viu, Thiago, tem o contra-egum, tá? Que é aquele fiozinho, né, trançado, que se usa para afastar egum, né, que é espírito perdido, tá? Então, tudo isso funciona? Funciona, claro que funciona. Muitos patuás, eu tenho meu patuazinho aí dentro da bolsa, tem patuá dentro de casa, tem patuá debaixo da cama, eu tenho mandinga e patuá aqui, gente, para tudo é quanto é lado. Funciona? Claro que sim. Mas eles são muletas, o principal é o que a gente faz, entende? Então, não é que não funciona, funciona, claro que funciona. Eu vou andar com um contregum, tá? Eu falo do contregum que é de uso nosso, né? Dentro da Umbanda. Então, eu uso um contregum no braço, na perna, para me afastar desses espíritos que estão tentando se aproximar. Só que se eu continuar no mesmo padrão vibratório, é uma gota no oceano, entendeu? É muita gente tentando entrar e aqueles protetivos, né? Sejam eles quais for, porque todos eles funcionam, tá?
vão afastar, vai fazendo assim, mas tem aquela multidão tentando entrar, entendeu? Então, o principal é a mudança energética, vibracional. O principal não adianta, porque, acredite, tá, gente? Eu já usei Contribum, né? E ele funciona 100%? Não funciona. Eu já usei, porque eu era desesperada. Eu falei, esse negócio está me atormentando. O que eu fiz? Quando me deu, explicou para que era, eu ficava com aquilo 24 horas. Eu não tirava em tempo algum. Eu morria de medo, eu achava. E protege? Protege. Ajuda? Ajuda. Mas ele é 100%? Não, não é. Porque a minha vibração era muito lascada, ainda eu estava muito doida. Entende? Então, isso é um processo. Quando eu falo, né, o processo, esses objetos vão ajudando. Vou explicar para vocês, ó. Esse daqui, existem pessoas, ó, isso aqui é um padrão de vibração. Então, aqui, o padrão vibracional mais positivo. Aqui, tá vendo essa linha no meio aqui, ó? É uma linha média. O que é essa linha média? É o padrão saudável de vibração para a gente viver bem, tá? E aqui seria um padrão negativo, né? E aqui mais positivo. Então, tem pessoas que, olha aqui, elas vão, gente, elas vibram com o passar do tempo, elas vibram muito bem, elas vibram muito positiva, olha, a maior parte do tempo. São pessoas altíssimo astral, pessoas iluminadas, pessoas que nossa, aquela pessoa falando, nossa, eu conversei com a pessoa e me senti bem, aquela pessoa que emana, sabe? Assim, porque tem pessoas que são assim, elas vibram tão positivamente a maior parte do tempo que você, quando se aproxima da pessoa, se sente bem, ela espalha, literalmente, ela espalha energia positiva, tá? Então, isso, lógico, não é a maioria, algumas pessoas, né? E outras pessoas estão aqui, ó. Tá vendo? O padrão saudável. E essas pessoas estão vibrando a maior parte do tempo aqui abaixo do saudável. Ou seja, estão num padrão de negatividade enorme a maior parte do tempo. Tá? Essas pessoas espalham negatividade, essas pessoas atraem obsessores. Vamos para os mortais. A maioria de nós é assim. A gente não é nenhum nem outro, provavelmente. A gente é assim. O que acontece aqui, ó? Nossa vibração vai para cima. Ai, fiquei alegre, aconteceu uma coisa boa, estou me sentindo feliz, com autoestima. Vai vibrando. Aí, o que aconteceu? Aconteceu um problema no trânsito, no trabalho. Vai abaixando a vibração. Aí eu volto de novo. Aí acontece uma coisa boa, eu vibro positivo. Acontece uma coisa ruim, eu vibro negativo. A gente oscila. Olha aqui a nossa... Tá vendo que a maioria de nós vai subindo e descendo com o passar do tempo na nossa vida, no nosso dia a dia, mas a gente tem que procurar manter essa linha média aqui, ó, que é a linha do saudável. Entendem o que é um campo vibratório? Porque se eu vibrar o tempo todo em negativismo, a minha linha vai ficar aqui, ó, para baixo do saudável. E aí eu vou imantando ao meu redor um campo muito negativo, que é o ambiente propício para os obsessores. Entende onde eu quero chegar? Então, quer dizer, se eu vou assim, ó, né, um pouco positivo, um pouco negativo, o meu dia a dia é um dia a dia normal. Gente, nós não somos Chico Xavier, de manter a vibração lá em cima. O pau tá torando, o negócio tá fechando os problemas, ofensas, e a gente tá aqui em cima. Não tá. Aconteceu alguma coisa, você baixa o padrão imediatamente. Nós somos pessoas... É normal da nossa vivência, da nossa situação na Terra, tá? Mas o que a gente tem que procurar? Não manter esse padrão, entende? Se a gente manter ele aqui embaixo, a gente vai gerando, criando, e aquele negócio vai criando casca. Nosso campo vibracional negativo vai ficando cascudo, duro, forte, difícil de eliminar. E aí os obsessores vão se instalando, e não é um só não, tá, gente? Vão se instalando de penca.
tá? Porque eles vão se alimentando da energia negativa que nós produzimos, seja ela qual for. E aí, meu amigo, não tem patuá, não tem símbolo mágico, não tem guia que te sirva. Porque o teu campo, ele é um alimento farto para os obsessores. Entende, Tiago? Por que só o amuleto, seja ele qual for, o símbolo magístico que usar, por si só, ele não consegue dar conta de tudo, né? Porque a gente tá ali, ó, lembra que eu falei? Você tá com a mesa posta, tá com a comida tudo em cima, o portão destrancado, e você não quer que ninguém entre e invade a tua casa para comer sua comida. Nossa comida é a nossa energia, que pode ser sugada, né, por esses obsessores. Então, não adianta colocar a culpa no obsessor, né? O processo de obsessão é só uma consequência da tua vibração. Ai, que medo. Ai, gente, a vida não é para amadores. A vida tem que ser de coragem. A vida, porque não adianta você pensar, ai, que medo disso. Faz diferença você saber ou não? Faz, porque agora eu sei como me proteger. Então, estar esclarecido é importante. Entende? É parte do processo para a gente se cuidar. Porque senão não adianta você falar assim, ai, tem um monte de gente que eu vejo falar assim, ai, tô lá na gira, faz não sei quanto tempo, mas ai, nada muda, não acontece. Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Os guias vão ajudar nesse processo, eles vão limpando, aí faz diferença. Então, o que os guias fazem e o que é feito nas outras religiões, em outros processos, então, o Tiago falou lá do processo xamânico. Então, você tem processos xamânicos de inúmeras espécies, de várias espécies que vão te ajudar a limpar esse campo energético negativo, tá? Para daí sim, então você vai usar um amuleto, você vai usar uma determinada coisa, vai usar uma letra, uma runa, né? Qualquer que seja o tipo de magia, você vai usar aquilo para te proteger dali para frente, mas não é 100%. Se você ficar com a vibração o tempo inteiro lá embaixo, fatalmente esse amuleto não vai dar conta, tá? Então, é muito importante a gente não se fixar nas emoções negativas, nas energias negativas, seja ela qual for, tá? Então, tudo isso a gente está falando de como acontece a obsessão. Então, primeiro, um padrão de comportamento, um padrão emocional e o padrão do ambiente. São esses 3 tipos de padrão que geram esse campo energético. Então, o comportamento, lógico, né, porque o comportamento está ligado ali muito com o nosso emocional. Então, se você tem aquele comportamento, qual que é o comportamento? É o vício, é o álcool, é o cigarro, é a droga, né? Então, se você tem esse comportamento que ele é nocivo, fumei uma maconhinha de vez em quando, vixe, foi fumar maconha, obsessor entrou dentro da bituca, assim, ó. Lógico que não, né, gente? Não é assim. Estou falando de padrão de comportamento. Padrão, você mantém aquilo. Agora, por que a droga por si só ela é nociva? Faz bem, não vou nem entrar no mérito de faz bem, faz mal, legalismo. Não é isso que eu estou falando. Agora, pensa bem. Se eu tenho um padrão de comportamento associado àquela droga, que eu vou em lugares que são muito ruins, muito nocivos, começo a conviver com pessoas que têm um padrão muito baixo, então aquela droga me leva para um padrão de comportamento que provavelmente vai me associar a obsessores, que eu vou com o meu comportamento, eu vou baixando. Eu estou o tempo inteiro em rave, em rave, em rave. Eu não uso droga, não faço nada, mas eu estou lá naquele ambiente pesado, supérfluo, né? Só pensando, porque ninguém vai para rave para rezar, né, gente? 90% ali, para usar droga e sexo livre, né? Então, eu falo rave, eu nem sei se existe mais, tá, gente? Passei já dessas fases. Mas você vai ali, você vai constantemente, mesmo que você não use droga, não tenha, né, banalização do sexo, mesmo assim você vai estar num padrão de comportamento que você vai atrair o ambiente junto com o teu comportamento. E o emocional também. Se eu tenho um padrão emocional, de vez em quando você fica com vontade de matar alguém? Fica. Mas se você faz aquilo um hábito, vai criar um padrão, entende?
De vez em quando você sente inveja de alguém? Sente. Que é outra coisa muito engraçada, né? Todo mundo vai no terreiro para benzer porque tá com olho gordo, porque tá com inveja, porque tá com mal olhado. Só que ninguém tem inveja, ninguém olha com maldade ninguém, né? É uma leva de gente santa que eu vou te falar. Mas, eventualmente, gente, a gente olha, né, para a pessoa e fala, emagreceu, desgraçada. Mulher é assim, né? Pessoa que você não gosta, vai falar, emagreceu, O homem é com os caras. O homem fala, olha para o outro e fala, comprou carro novo. Isso aí, gente, é normal. A gente sente, todo mundo sente isso. Olha lá, lembra do nosso padrão normal? Vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Então, de vez em quando, a gente sente inveja. Agora, o que a gente não pode fazer é fazer daquilo um padrão energético de inveja. Senão você começa a ter inveja de tudo e de todos que estão ao teu redor. Tá? E assim por diante, com inveja, com medo. De vez em quando eu vou ter medo. Agora, se eu tiver medo de tudo o tempo inteiro, ou a maior parte do tempo eu tiver medo, eu estou com um comportamento emocional viciado. Isso cria um campo para os obsessores. Esses obsessores vêm e se alimentam daquela energia criada pelo medo. Eu vou dar só falar uma observação, tá? Principalmente, gente, em relação ao suicídio, tá? Eu vou falar uma vez, um tempo atrás, a Preta Velha atendeu, não me lembro, mas era uma pessoa que a pessoa nem falou, a Preta Velha sentiu, ela falou, ó, você teve pensamento suicida. A pessoa não falou que queria se matar, entendeu? Não era nada disso. A Preta Velha bateu o olho nela e viu que aquela pessoa tinha pensado em suicídio. A Preta Velha falou assim para ela, falou, olha, filha, você não esquece, porque o fato de você pensar em suicídio literalmente abre as portas do inferno. Gente de longe escuta esse pensamento e vem atrás de você. Por quê? Porque é uma coisa muito poderosa, esse pensamento de só pensar, não que não, tá? Agora vamos pensar, eventualmente, em algum momento de muita tristeza, de muita dificuldade, a gente pensa em suicídio? Eventualmente sim, muitos momentos da nossa vida. Não sei vocês, tá, gente? Eu não morei na casa da Barbie, eu vivi, foi muito difícil, eu tive muita dificuldade em muitos momentos. Então, pensei em suicídio? Já pensei. Você faz as contas, você pensa que você vai fazer? Não vai, mas você pensa. E o simples fato de pensar, você abre um campo, entendeu? É isso que a Preta Velha falou, você abre um campo ali que você fica suscetível a muitos espíritos virem e reforçar aquela sua ideia, te causando mais angústia, mais medo, etc, etc. Porque eles querem literalmente ver o oco, eles querem ver o pau torar. Tá? Então, tem certos tipos de vícios no nosso pensamento que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles são muito poderosos. Tá? A raiva, o medo, quando eles se tornam parte integrante do nosso dia a dia, a gente tem que se observar. Tá? E eu falo isso, gente, todo mundo tem o seu calcanhar, cada um tem o seu. Tá? O meu é raiva. A minha raiva ela é muito frequente. Eu procuro cuidar, me acalmar, para ver a raiva de forma diferente, tá? Porque a minha explosão de raiva ela é muito frequente. Eu tenho uma tendência a ser estúpida, né, Gustavo? O Gustavo, marido, sabe. Mas a minha tendência à estupidez, isso geral, é muito grande. Então, a gente vai cuidando para quê? Para não ser, né? Para isso, lembra lá do o alto e baixo? Para isso ficar só num pico de raiva, não uma constante, senão vira uma cavala, ninguém aguenta ficar perto de mim. E eu vou atraindo espíritos que se alimentam desses ímpetos de ira. E aí a tendência é que eles me ajudem, me reforcem, para que eu tenha picos de raiva cada vez mais fortes e mais frequentes, até que eu não consiga controlar minha raiva. Entendem? Assim é com o medo, assim é com a inveja, assim é com a autodestruição, seja ela de que forma for, né? Tá, tem uma pergunta aqui, ó. No caso, todas as pessoas são alvo de obsessores ou só os médios, né?
Na verdade, gente, todas as pessoas são alvo de obsessores. Por quê? Porque todas as pessoas criam campos energéticos favoráveis a essas interferências. Mas os médiuns, eles são atacados com mais frequência e com mais intensidade em razão do trabalho que desempenham. Tá? O médium, ele não tá assim, todas as pessoas, sim, mas o médium ainda mais por causa do trabalho. Já vou chegar lá, vou explicar de um outro ângulo isso daí, tá? Entenderam, então, o padrão emocional, o padrão que cria, né, esses ambientes dos obsessores. Só para vocês terem uma ideia, aí, quando falou o cenário contrário, que eu falei de todos os cenários negativos, mas o cenário contrário, ele também é verdadeiro. Então, se você cria um ambiente positivo, a tendência é o quê? Esses espíritos que se atraem por negativismo, seja ele qual for, eles vão pulando fora. Por quê? Porque não é do interesse, não é afim a ele. Os afins se atraem, gente. Tá? Os afins, eles vão chegando. Então, se eu sou uma pessoa positiva, eu atraio positividade, espíritos positivos de luz que me ajudam com mais facilidade. Agora, se eu sou uma pessoa negativa, os espíritos de luz muitas vezes se aproximam e não conseguem, tá, ajudar. Porque a nossa energia, a nossa esfera aqui é tão densa, tão negativa, que eles não conseguem entrar na nossa cascadura. Sabe a cascadura que a gente forma? Eles não conseguem entrar. Isso é muito comum, tá? Não, gente, ó, ele está perguntando se os médiuns de transporte, todos. Fica assim, a gente, se é médium de transporte, se é médium disso, médium aquilo, todos os médiuns estão suscetíveis, tá? Não vai ser o tipo de mediunidade que vai te fazer ficar mais suscetível. Vai ser o quão comprometida com o seu trabalho você é. Entende? Porque as trevas veem num médium comprometido um potencial de problema. Fala, poxa, aquele cara ali, ó, ele vai no terreiro, faça chuva ou faça sol, ou vai na igreja, vai em qualquer lugar, tá? Tô falando no terreiro, porque nós somos umbandistas. Mas aquele cara ali, ó, eu joguei problema familiar nele, ele vai, doença ele vai, não tá nem aí, nada bate ele. Esse cara é firme, forte, vai ser um problema na minha vida, porque a hora que ele resolver desfazer uma coisa que eu estou fazendo aqui, eu vou ter problema, entende? Então, as trevas vêm nesses médios. Então, não depende do qual tipo de mediunidade você tem, ou como, nem às vezes como o quão comprometido você é com o trabalho, seja ele qual for, pode ser na igreja católica, pode ser na igreja evangélica, tá? Que fazem, ou se o evangélico não faz trabalho assistencial, não vai lá aconselhar pessoas, casais. Então, essas pessoas estão fazendo um trabalho assistencial, tá? Exatamente da mesma forma que a gente faz. Também é um trabalho assistencial. É só as formas de trabalho ali são diferentes. Entende? Ó, outro, para encerrar, não vai dar tempo de seguir, mas só para vocês entenderem o quanto isso é real, tá? Quando eu era kardecista, eu estava fazendo esse tipo de trabalho dentro do centro. Acho que eu até já contei essa história, mas eu estava dentro do centro e alguém pediu, falou, olha, faz atendimento fraterno. O que é atendimento fraterno? Vai lá uma pessoa que está sofrendo, que está com problema, e vai alguém para conversar, para aconselhar essa pessoa. E eu fui, não sabia eu, mas eu já estava intuída já. Hoje eu sei, mas na época eu não tinha, eu achava que era eu, né? Porque sabia dar conselho como ninguém, mas enfim, não era. Já eram meus guias, meus protetores. E eu fui, comecei a falar com a mulher, e eu vi que a mulher começou a pensar, acordar. Sabe quando a pessoa desperta assim? Eu falei, olha isso, e tal. Eu vi que a pessoa deu uma... Sabe quando a pessoa saiu daquele estado e parou aquele pensamento que ela tinha e mudou? Foi automático. A mulher saiu pela porta, o obsessor que estava com ela incorporou em uma médium que estava dentro ali do trabalho. Detalhe, não era trabalho mediúnico, a gente estava fazendo costura, só que era dentro do centro. Incorporou nessa médium e veio para cima de mim para me bater, tá? E veio com cadeira, pegou cadeira de ferro assim, ó, a médium era pequenininha,
pegou a cadeira de ferro e veio para o meu lado. Eu só fui correndo e afastando e coisando. E o povo, acorde, acorde, acorde. Começou todo mundo vir. Não rela, não pode relar. Não rela. Mesma coisa no terreiro, tá, gente? Tem esses ataques de fúria, de vir para cima, porque isso pode acontecer. Não é comum, mas acontece. Você não pode segurar. Segurou, lascou tudo, se machuca todo mundo. O que fez todo mundo? Fez uma corrente, começou a fazer oração, para o espírito ir se acalmando, aí com a oração foi acalmando, veio uma doutrinadora, conversou com o espírito, foi esclarecendo, mas era exatamente por quê? O que eu estava fazendo ali? O que eu fui dar ideia para a mulher que ele estava obsidiando? Entendeu? O que você foi fazer ali? O que seu guia foi mexer na pessoa que estava alimentando ele energeticamente? Entende o perigo? Então, isso é muito sério, isso é muito comprometimento, porque a gente está sujeito. Ou o que vocês acham que aconteceu sábado? Que vem precisa fazer uma limpeza, fazer um descarrego. Vocês acham que é do quê? Porque vocês são melhor que os outros? Que eu sou melhor que alguém? Por que você acha que tem que ser feito isso, gente? Porque nós todos estamos sujeitos a esses ataques. Então, de vez em quando, ixi, o povo tá tudo caindo lá. Um tá lascando daqui, outro tá lascando de lá. Dá uma limpada geral para a gente poder continuar trabalhando. Trabalhando como? Mantendo a corrente. Ah, mas eu só fico lá no meu cantinho, quietinha. Não, filha, você fica ali, você faz toda a diferença. A tua vibração, a tua cor dentro da corrente mediúnica faz toda a diferença. Eu estou falando para algumas pessoas que eu sinto que precisam ouvir isso hoje. São pessoas que estão ali e acham que estão indiferentes, esquecidas, mas na verdade fazem toda a diferença. É a tua pitadinha da cor da tua alma ali dentro daquele trabalho que transforma o todo tão bonito. Entende? Então, todos nós estamos sujeitos aos mesmos ataques. Não é quem aparece mais, quem aparece menos. Imaginem que cada um que vai ali com a sua energia leva uma cor para dentro da gira. Entende? Então não tem ninguém diferente ali dentro. Nós precisamos de cuidado, de carinho, de atenção e destas limpezas que acontecem. O vô ficou ali com a espada, eu preciso fazer outra espada de algum, porque aquela já foi. Os negócios foram tudo na espada, quebrou a espada inteira, esfacelou, tá? Aquela espada vai precisar entregar e fazer outra. Né? Fazer uma mais forte, pelo jeito, que as espadas. Né? Então, todos nós, entende? Ah, mesmo que todo mundo que estava ali foi fazendo a limpeza, o recolhimento, tudo mais. Tá? Então, o que a gente não vê, nós somos umbandistas justamente porque a maioria de nós não vê. E tem alguns que veem e mesmo assim não acredita. Entende? Estou falando isso para a gente ter consciência do perigo e amor em nós mesmos e no que a Umbanda pode nos proporcionar. Entende? Isso é uma forma de ver tão diferente. Então, o amuleto, gente, eu gosto muito. O Gustavo é mais ligado nisso do que eu. Eu não sou tão ligada nas mandinguinhas. Eu sou menos mandingueira, né, daqui de casa. Mas é muito bom, te ajuda a lembrar, te ajuda da proteção, te traz aquela vibração daquele objeto, daquela erva, daquela pedra, né? Seja do que for, elas são extremamente eficientes, mas elas são coadjuvantes. Lembrem sempre disso. Não tem amuleto maior do que o teu pensamento. Então, a gente tem que se tratar do pensamento e usar. E você usa tudo que você quiser. Usa guia, usa terço, usa não sei o quê, usa rosário, vai usando os patuazinhos que quiser, porque todos eles são maravilhosos. E te ajuda a manter ali, ó, a fé bem pertinho do pensamento. Na verdade, para mim, essa é a magia mais forte de todas as magias físicas, né, palpáveis, que a gente consegue ver. É fazer a gente lembrar, quando você está o tempo inteiro olhando para aquele negócio, aquela firmeza, você fica o tempo inteiro lembrando e se conectando. Então, você automaticamente está alimentando com a tua energia aqui. Por isso que funciona. Mas não é 100% se você não tratar do campo energético. Não falei nem metade, gente. Nem metade do que eu ia falar. Empolguei hoje. Vou parar por aqui, então. Parar aqui a gravação.